Atos capítulo 11, versículo 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e de Saulo. Até aqui, os irmãos podem sentar-se, por favor. Irmãos, esse é um texto que eu confesso que eu me sinto pequeno para trazer uma verdade tão grande que Deus me mostrou aqui. Porque aqui nós encontramos a chave, o segredo, para que nós nos tornemos verdadeiros cristãos, servos de Cristo, tão parecidos com Ele, a ponto do mundo nos reconhecer cristãos, porque esta palavra significa alguém que aderiu a Cristo, alguém que se parece com Ele, alguém que dá continuidade ao seu ensinamento, que dá continuidade à sua missão. E nós temos uma missão. Nós não estamos aqui hoje reunidos, ouvindo esta palavra por ouvir. Há um propósito para nós estarmos aqui. E se nós entendermos este propósito, se nós compreendermos, por exemplo, e principalmente, as verdades que este texto aqui nos revela, nos tornamos verdadeiros cristãos. Não pessoas que terão que bater no peito e dizer, me reconheça como cristão, mas pessoas que mesmo nada dizendo, serão reconhecidas por todos como autênticos seguidores de Cristo, e não o que se vê hoje em dia, lamentavelmente, no meio evangélico.
É lamentável, irmãos. É lamentável, queridos. Mas ainda há servos fiéis a Cristo. E a minha esperança e oração contínua é que nós sejamos estes fiéis, que sejamos encontrados por Deus como servos fiéis a Ele, porque é isto que o Senhor espera de nós, que sejamos verdadeiros adoradores, não falsos, mas verdadeiros, comprometidos com Ele, ligados a Ele. O que fez esses irmãos se tornarem verdadeiros cristãos está no versículo 23. Por favor, examine novamente. Tendo ele, Barnabé, chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Os irmãos desta igreja de Antioquia, que foi a primeira igreja gentia, o que é isto, pastor? Uma igreja gentia significa uma igreja formada não por judeus, mas por pessoas de qualquer nacionalidade que não fosse judaica. E nós vemos no início deste texto que lemos, que primeiramente o evangelho era pregado apenas para os judeus. Mas o Senhor Jesus havia deixado uma ordem bastante clara: ide, fazei discípulos de todas as nações. No entanto, alguns compreenderam erradamente, achando que eram os judeus dispersos pelas nações, e pregavam só para os judeus. Mas nós temos no texto que alguns, vejam comigo, versículo 20, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, gregos, romanos e de qualquer outra procedência começaram a ouvir o evangelho e se converter a Cristo. Mas o que fez a diferença nesta igreja é que estes irmãos que estavam se convertendo a Cristo permaneceram no Senhor com firmeza de coração. Firmeza, irmãos. Firmeza, queridos. Por isso, quando eu encontro um irmão em Cristo que não vejo há algum tempo, eu não pergunto para ele se é só vitória, irmão. Porque tem alguns que quando me vêm dizem: e aí, pastor, só vitória? A minha pergunta é: e aí, meu irmão, está firme? Você está firme? Você está firmado na rocha? Você está guardando a palavra? Porque isto é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo é guardarmos a sua palavra. Porque quando guardamos a sua palavra, nele permanecemos e ele em nós. Lembre-se da promessa do Senhor: se alguém me ama, e aliás não se esqueçam disso, todas as promessas de Deus são condicionais. Há uma condição: se guardardes a minha, aliás, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E o meu Pai o amará, e viremos para ele. Quem? Pai, Filho, Espírito Santo, e faremos nele morada. Mas que maravilha! O Senhor tem para nós a promessa de que a nossa intimidade com Ele, a nossa comunhão com Ele, há de ser tão grande, a ponto dele habitar em nós. Então, que história é essa de que quando eu cheguei aqui o meu Senhor já estava? Não, pelo amor de Deus.
Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já veio comigo. Ele habita em mim. E Ele habita em mim porque eu o amo, e a prova que eu o amo é que eu guardo a sua palavra. Eu ouço a sua palavra para colocá-la em prática, e não para esquecê-la de lado, mas para ser um praticante, e não um mero ouvinte. Mas nem todos compreendem isso. Como o ser humano é orgulhoso, como o ser humano é mau, como o ser humano é tolo, a ponto de estar numa igreja ano após ano, após ano e após ano, e continuar caindo nos mesmos delitos por uma simples razão: não dar ouvidos à palavra de Deus, não aceitar um pastorado, um ensino correto da palavra. Esta rebeldia, ela só prejudica ao próprio rebelde. É bem verdade que ela também é prejudicial à sua família, à igreja, mas em primeiro lugar ao próprio rebelde. Ao próprio rebelde, irmãos. Mas há um segredo para que estes irmãos tenham permanecidos tão firmes em Cristo, a ponto de serem chamados. Vejam o que o texto diz no versículo 26, no final do versículo: pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Não foi um título que eles deram a si mesmos. Eles não inventaram isso. Olha, vamos fazer camisetas e escrever cristãos, somos cristãos. Não. As pessoas ao redor os reconheciam como autênticos seguidores de Cristo. E o primeiro segredo para que isto acontecesse, escute com muita atenção, porque isso é crucial, é que esta igreja foi uma igreja muito bem pastoreada. Uma igreja muito bem pastoreada. Examine comigo, por gentileza, o versículo de número 22. A notícia a respeito deles, ou seja, a respeito de que gentios haviam se convertido a Cristo, esta notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Por que é que a igreja em Jerusalém, e você sabe que a igreja em Jerusalém, ela era pastoreada por Pedro, João e Tiago, não mais o Tiago irmão, não mais o Tiago apóstolo, mas o Tiago irmão do Senhor Jesus, que após a ressurreição de Cristo, o Senhor Jesus aparece a ele, e ele se une aos apóstolos, e certamente, por ser irmão sanguíneo de Jesus, teve um destaque, uma proeminência na igreja, e é este Tiago o autor da epístola de Tiago. E realmente nós vemos a capacidade por parte do Espírito Santo que este homem tinha. Então, esta era uma igreja apostólica, era a igreja apostólica. Por que é que os apóstolos enviaram alguém para a igreja em Antioquia? Porque todas as pessoas que se convertem a Cristo precisam ser pastoreadas, irmãos. E Barnabé era uma das pessoas mais apropriadas para esta função. Em primeiro lugar, porque os apóstolos sabiam que Barnabé não era um usurpador. Ele não tinha apego ao dinheiro. Pelo contrário, ele amava tanto a obra de Deus que o seu nome é mencionado pela primeira vez justamente quando ele vende um terreno
e dá toda a quantia daquele terreno como oferta para ajudar a igreja. Lembrando que a igreja usava este dinheiro para missões, para evangelização, mas também para ajudar as pessoas carentes, a começar as da própria igreja, os irmãos mais pobres. Este valor era repartido entre aqueles que tinham mais necessidade. E Barnabé tinha este coração. Isto está em Atos, não vamos fazer essa leitura para não tomarmos nosso tempo, mas está em Atos capítulo 4, versículos 36 e 37. E então os apóstolos sabiam que Barnabé não tinha amor ao dinheiro. Então eu quero deixar aqui um recado, não para vocês que estão aqui congregando conosco, pastoreando conosco, porque vocês já conhecem a integridade dos pastores dessa igreja, e eu digo isso para a glória de Deus, mas eu digo isso para aqueles que pela internet estão ouvindo essa palavra. Fujam de pastores que amam o dinheiro, porque não são verdadeiros pastores. E Barnabé não amava o dinheiro, ele era desprendido. Ele foi o homem escolhido pelos apóstolos para ver de perto o que estava acontecendo naquela igreja em Antioquia. Eles não haviam construído um templo, eles se reuniam nos lares, mas onde 2 ou 3 se reúnem no nome do Senhor, ali está o corpo de Cristo. Ele se faz presente, a igreja começa a ser edificada, mas a igreja precisa ser pastoreada. Então Barnabé foi nesta missão de pastorear aqueles irmãos que estavam se convertendo a Jesus. E diz o texto, vejam comigo, versículo 23, que tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Ou seja, ele era o homem certo, irmãos, porque quando ele viu gentios convertidos a Cristo, ele não ficou procurando os defeitos daqueles gentios, mas ele se alegrou, porque o amor de Deus era tão grande, que permitiu a nós que não somos judeus, a bênção de em Cristo também sermos uma nova criatura. Barnabé se alegrou, Barnabé era o homem certo, Barnabé era cheio de amor, ele tinha amor no seu coração. E queridos, o amor que Barnabé tinha pelo próximo, sem dúvida alguma, era resultado do amor que ele tinha para com o Senhor Jesus. Esta é a condição primordial para alguém ser pastor. Jesus, quando comissionou Pedro para o pastorado, Jesus não perguntou a ele: Pedro, tu amas as minhas ovelhas? Não foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou: Pedro, tu me amas mais do que estes outros? Ou seja, o seu amor por mim é maior do que o amor dos outros discípulos por mim? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então pastoreia as minhas ovelhas. Pastoreia, apacenta os meus cordeirinhos. A condição para alguém ser pastor, em primeiro lugar, é um amor por Jesus que sobrepuja o amor dos demais irmãos. Eu não posso admitir que haja alguém nesta igreja, e vou mais longe, que haja alguém no mundo que ame o Senhor Jesus mais do que eu amo, porque isto é crucial para o meu pastorado. O quanto eu amo o Senhor, eu preciso amar o Senhor a ponto de dar a minha vida por Ele, como Pedro deu sua vida por Ele. E conta a tradição que quando Pedro
soube que morreria crucificado, e não degolado, e não queimado, e não lançado aos leões, que também eram formas do Império Romano matar os cristãos, mas que ele, Pedro, seria crucificado. O amor de Pedro era tão grande pelo Senhor Jesus, que ele disse: eu não sou digno de morrer na mesma posição que o meu Senhor. Coloque-me de cabeça para baixo, então. E dizem que assim foi, e foi uma morte ainda mais dolorosa, mas eu tenho certeza que aqueles que morrem no Senhor não experimentam a dor da morte carnal. Lembrem-se de Estevão sendo apedrejado, e no momento que ele foi apedrejado, ele disse: por que estava sorrindo? Porque via os céus abertos e o Senhor Jesus de pé à destra do Pai. Aleluia! Eu tenho por certo isso, que todo servo de Deus, no momento da sua partida deste mundo, no momento que deixa este corpo de carne, neste mesmo momento, ele vê os céus abertos e o Senhor Jesus o recebendo na glória. Aleluia! Eu nunca estive num velório de um servo de Cristo que não estivesse sorrindo dentro de um caixão. Sempre há uma face serena, em paz, porque esta pessoa partiu em Cristo, porque esta pessoa não experimentou o pavor da morte, porque na verdade aqueles que estão em Cristo já passaram da morte para a vida. Não há mais morte para nós, não há mais. Então, queridos, nós precisamos ser pastoreados por pessoas assim, por pessoas que não tenham amor ao dinheiro, por pessoas que amem a Cristo sobre todas as coisas. Porque se eu pastorear vocês por amar vocês, quando qualquer um de vocês me decepcionar, eu abandono todo o rebanho. Vocês entendem? E são muitas as decepções que passam o pastor, queridos. São muitas as decepções. Por muitas vezes o pastor ele só presta quando ele dá uma carona de carro, quando ele dá uma cesta básica, quando ele vai na casa fazer uma oração, quando depois do culto ele fica ele é o último a ir embora para ouvir as histórias e dar um aconselhamento. Para isso o pastor presta, mas quando ele traz uma palavra de exortação, de conserto, já não presta mais. E a pessoa esquece tudo que o pastor fez, e ainda sai da igreja falando mal dele. Então o meu amor por Cristo precisa ser maior do que o meu amor por vocês, e até do que o meu amor pela minha esposa, pelos meus filhos. Porque se o meu amor por Cristo não for desta maneira, eu estou em risco de perder a salvação, e vocês também. Porque a igreja precisa ser pastoreada. Esse é o primeiro ponto, queridos. Uma igreja que não tem pastoreio é uma igreja onde os irmãos não permanecerão por muito tempo com firmeza de coração. É através do pastor que os irmãos encontram o encorajamento, e mais, encontram o exemplo a ser seguido. Digamos que, assim como aconteceu nos dias de Cláudio, que diz aqui o texto, no final do texto que nós lemos, digamos que novamente haja fome em toda a terra, e uma grande tribulação aconteça na terra. E então os irmãos começam a ficar preocupados, ansiosos, desmotivados. Mas então eles recebem a visita do pastor em casa,
E ao receberem a visita do pastor, eles percebem que, independente das circunstâncias, o pastor continua motivado, o pastor continua firme na fé, o pastor não perdeu a alegria, não perdeu o amor pelo Senhor. E então esta ovelha se sente o quê? Motivada a seguir em frente, pelo exemplo do pastor. Como é importante a figura do pastor na igreja. Por isso Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em outras palavras, olhem para mim, vejam o meu proceder. Qual foi o dia que vocês me viram murmurando? Por maiores que fossem as angústias, as tribulações. Como é importante a figura de um pastor. E sabendo disto, a igreja de Jerusalém enviou a Antioquia um pastor, que foi Barnabé. Só que a igreja não necessita apenas de pastor ou de pastores. A igreja necessita também de um ensino correto. E notem que no texto, Barnabé, que era um pastor por natureza, certamente não se sentiu completamente apto para tão grande tarefa, uma vez que aquela igreja crescia e crescia e crescia. E o texto diz que ele foi em busca de Saulo, na cidade de Tarso, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Por quê? Porque Barnabé sabia que Saulo, aquele a quem o Senhor havia aparecido no caminho para Damasco, tinha uma missão com os gentios, porque o Senhor havia dito isso a ele naquele mesmo momento da aparição, que ele seria enviado aos gentios. E sabia que Saulo era um mestre por excelência na palavra de Deus. Conhecia as Escrituras como ninguém conhecia. Era a pessoa mais indicada para ensinar aqueles novos convertidos sobre a palavra de Deus. Então, vejam comigo que a igreja não precisa apenas ser pastoreada, ela não precisa apenas ouvir pregações, mas também precisa do ensino da palavra. Compreendem, irmãos? Irmãos que desprezam o ensino da palavra, que não examinam as Escrituras, que não participam de cursos promovidos pela igreja, da escola bíblica da igreja, são os mesmos que mais cedo ou mais tarde deixarão o caminho do Senhor. Isso é um fato, irmãos. Se eu fizer uma lista aqui daqueles que já não estão mais no caminho do Senhor e que um dia estiveram, são os mesmos que desprezavam o ensino da palavra de Deus e foram enganados por heresias destruidoras, por falsos mestres, e hoje o perigo é grande. Eu já disse aqui que antigamente, quando um irmão da nossa igreja queria ouvir uma pregação de outro pastor, me perguntava, e não tem muito tempo isso, até cerca de uns 5, 6 anos atrás: pastor, eu gostaria de visitar uma certa igreja, eu fui convidado, o senhor me autoriza? E eu, sabendo qual é o ensino daquela igreja, sim, eu autorizo, porque eu sei que é uma igreja que prega a palavra com fidelidade. Mas hoje em dia, por meio da internet, a maioria dos irmãos tem por hábito ouvir pregações na internet, e ficam procurando um aqui, outro ali, ouve uma palavra de um, ouve uma palavra de outro, ouve uma palavra de outro, e às vezes começam a vir: não gostei, para na metade.
O outro, esse aí está falando que me agrada, vai até o fim. Nós estamos vendo o cumprimento da palavra, que nos últimos dias os irmãos iam procurar quem pregasse o que lhe agradasse. Estamos vendo isso aí. E é preocupante, irmãos. Agora, a única forma de nos protegermos disso, de sermos enganados, é conhecendo toda a palavra de Deus. E Paulo era um mestre por excelência. Paulo, por exemplo, mais adiante aqui no livro de Atos, diz o texto que ele passa 3 anos em Éfeso, na cidade de Éfeso. E nestes 3 anos ele prega o Evangelho e ensina a palavra de Deus. E notem o que ele declara quando ele se despede de Éfeso, dos irmãos de Éfeso, reunindo os presbíteros, ou seja, os pastores que ele havia levantado naquela cidade. Ele declara, eu creio que eu tenho isso separado aqui, deixe-me ver se eu encontro. Ele declara em Atos capítulo 20, versículo 26 e 27. Eu vos protesto no dia de hoje, ou seja, no dia da partida dele, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio. Aleluia. Queridos, por 3 anos, Paulo ensinou a palavra de Deus em Éfeso, a ponto de ao cabo destes 3 anos ele dizer: eu completei aqui a minha missão, eu ensinei a vocês tudo que vocês precisavam saber, eu estou limpo do sangue de vocês. Ou seja, se vocês se desviarem, não foi por minha causa, foi porque vocês desprezaram o ensino que eu lhes trouxe. Então, como é importante o ensino da palavra de Deus na igreja, irmãos. Não despreze o ensino da palavra, porque há irmãos que gostam apenas de pregações. As pregações, elas nos motivam, não é verdade? Nossa, a gente, não é? A gente se sente assim, mas é verdade, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós somos realmente edificados na fé por meio das pregações, mas é no ensino minucioso da palavra, versículo por versículo, que nós vamos nos consolidando em Cristo, a ponto de alcançarmos tamanha firmeza de coração nele, que sejamos chamados de cristãos. Aleluia! Que as pessoas irão nos chamar de cristãos. E como isso é importante? Se nós queremos ser uma igreja formada, constituída por verdadeiros servos de Cristo, nós precisamos valorizar o pastorado e valorizar o ensino da palavra, irmãos. Os mestres que Deus tem levantado na nossa igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. E neste ano nós estamos implantando na nossa igreja o ensino de casa em casa, preparando irmãos, especialmente casais, porque, queridos, é uma dádiva quando marido e mulher são servos de Cristo. Quando marido e mulher são convertidos a Cristo, isto é uma dádiva, irmãos. E há um propósito de Deus por você e seu esposo ou sua esposa serem convertidos a Cristo. O Senhor quer usar vocês, e possivelmente o Senhor quer iniciar uma igreja através de vocês. Eu não estou falando de dissensão, estão compreendendo? Eu não estou falando de divisão, eu estou falando de crescimento, não somente espiritual, mas numérico também. Então era uma igreja que tinha pastores, era uma igreja que tinha pelo menos um mestre, Paulo, só que depois outros mestres serão levantados nesta igreja. Eu gostaria que você visse comigo, por favor, capítulo 13,
Nós vemos aí esta mesma igreja de Antioquia um pouco mais desenvolvida. Diz o texto: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então nós vemos que neste capítulo aqui de Atos, já não havia apenas um mestre na igreja, Paulo, haviam outros também, e profetas também, porque a igreja também precisa de profetas, de homens e mulheres que tenham tamanha intimidade com Deus, que sejam usados por Deus para revelar aquilo que está em oculto, algo de perigoso que está para acontecer, e nos alertar. Na própria sexta-feira, uma irmã da nossa igreja, que eu considero uma irmã com este dom, uma irmã da nossa igreja, me alertou dizendo: pastor, eu tive determinado sonho, fique alerta, pastor. Outra irmã da nossa igreja teve um determinado sonho e me disse a mesma coisa. Então o Senhor está confirmando. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua usando os servos dele como usava no tempo da igreja apostólica. O Senhor ainda nos usa, e Ele quer usar você, queridos irmãos e irmãs. Ele quer usar você. A palavra de Deus nos declara na epístola aos Tessalonicenses: não desprezeis as profecias, mas julgai todas as coisas e retende o que é bom. Ao contar uma revelação, alguém pode acrescentar alguma coisa de si mesmo, isso pode acontecer. Por isso a palavra nos diz: julgue todas as coisas, compare com a minha palavra, veja se faz sentido, busque a minha face, busque a minha confirmação. E de fato nós encontramos aqui em Atos, no capítulo de número 11, no texto que nós lemos um pouco mais a seguir, versículo 27, escute com atenção. Naqueles dias, Atos 11, 27, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então vejam aqui um servo de Deus que estava visitando os irmãos em Antioquia e que os advertiu que ele havia recebido do Senhor que uma grande fome estava para sobrevir em toda a terra. E o que fizeram ao receber essa profecia da parte do Senhor? Ficaram apavorados e começaram a comer como loucos. Vamos então comer bastante agora, né? Para que a gente não se arrependa depois de não ter comido tanto na época da abastança. Foi isso que eles fizeram? Não. Eles começaram a guardar mantimentos e com o propósito de enviar para os irmãos mais pobres. Eles estavam exercendo a misericórdia, a caridade, o amor ao próximo, queridos. E não é interessante que desde o ano passado e até mesmo retrasado, tem crescido o número de irmãos em Cristo, alertando que a igreja precisa se preparar materialmente para uma grande fome que virá na nossa nação. Mas eu creio que não é só aqui, que é em toda a terra, porque irmãos de outras nacionalidades, de outras nações, também têm recebido do Senhor o mesmo alerta e têm advertido os irmãos de cada país a respeito disso.
Será que nós estamos dando ouvidos a estes alertas, irmãos? Eu tenho ficado bastante preocupado, queridos, com isto, porque eu penso que é muito provável que neste ano de 2017, o nosso país esteja começando a se parecer com aquilo que já está acontecendo na Venezuela. E eu vou mais longe. Se a catástrofe que está sendo predita, que é um tsunami, que matará mais de 45 milhões de pessoas só no Brasil, e para um tsunami matar uma quantidade tão grande de pessoas, este tsunami só pode ser provocado não por terremoto, mas pela queda de um asteroide grande no Oceano Atlântico. Porque a onda de um tsunami provocado por um maremoto, que é o terremoto no mar, não é uma onda tão devastadora assim. Mas a onda provocada pela queda de um asteroide no oceano é uma onda devastadora. Se esta catástrofe realmente acontecer, e eu aqui realmente não duvido que vai acontecer, mas eu digo esse realmente por conta daqueles que duvidam. Quando acontecer, queridos, o Brasil não somente ele vai ser uma Venezuela, o Brasil será como o Haiti. Vocês sabem como está o Haiti, não sabem? Por causa de um grande terremoto que aconteceu naquele país, e depois da passagem de um furacão devastador. Então, queridos, será que nós estamos dando ouvidos aos profetas? Para que a igreja permaneça no Senhor com firmeza de coração, a igreja precisa de pastores, de mestres, mas também de profetas. E eu penso, queridos, que assim como o Senhor enviou a Antioquia um pastor, Barnabé, e Barnabé trouxe a Antioquia um mestre, Paulo, da mesma forma o Senhor enviou a Antioquia um profeta, Ágabo. E este profeta, com a finalidade de advertir aqueles irmãos que uma grande fome viria sobre a terra, e de que eles precisavam se preparar para isso, estocar mantimentos, para que pudessem ter o que comer naqueles dias de fome que sobreviria à terra. E queridos, não é o que o Senhor fez conosco também? Em nossa igreja nós temos, graças a Deus, pastores, nós temos mestres, mas Deus trouxe para cá, no ano passado, um profeta, o missionário Reginaldo, que nos advertiu três coisas. Primeiro, que precisamos orar mais. Todos nós nos lembramos dele dizendo: queridos, o crente normal tem que orar 1 hora por dia. O crente que não ora 1 hora por dia está doente. Quantos se lembram do missionário repetindo isso? Ele dizia isso quase toda a pregação. O crente normal, eu não estou falando de pastor, evangelista, diácono, esses têm que orar mais ainda. Primeira advertência. A segunda, que nós temos que evangelizar. Temos que evangelizar. E o que é evangelizar? Para você evangelizar, você não precisa fazer um curso de teologia. Porque muitas pessoas pensam que para falar de Cristo, primeiro tem que fazer um seminário. Eu pergunto a vocês, qual foi o seminário que os primeiros cristãos de Antioquia fizeram? Vejam comigo novamente aqui em Atos, capítulo 11, versículo de número 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene,
e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Eles se focavam nisso. O que é o evangelho? O evangelho se resume em um versículo, João 3,16. Você sabe esse versículo de cor? Quer ver como você sabe? Vamos repetir juntos. Porque Deus amou o mundo. Não, bem alto, irmãos. Vamos respirar fundo. Respira fundo aí comigo. Enche o pulmão de ar, respira fundo. Vamos gritar isso aqui. João 3,16, todos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe evangelizar. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Glórias a Deus! Neste versículo, nós temos a essência do Evangelho. A essência do Evangelho. Nós temos nesse versículo a razão de ter Deus enviado Jesus a este mundo, para que não pereçamos. A motivação pela qual Ele o enviou, o amor dEle. Nós temos nesse versículo o propósito de Cristo ter vindo ao mundo, nos dar a vida eterna. Existe uma vida eterna, existe uma continuidade desta vida, mas num corpo glorioso, num corpo que não perece mais, que não tem mais fome, que não morre mais, que não sabe mais o que é tristeza. Mas existe também o risco de perdermos tão grande salvação. Por isso esse versículo diz: não pereça. Há um risco de perecermos. Então, se você meditar neste versículo, você evangeliza alguém. Deus amou o mundo. Você sabe que Deus ama você de tal maneira. Você sabia que foi de uma maneira tão grande que Ele enviou parte dele mesmo, o seu próprio Filho. Enviou o seu próprio Filho para dar a sua vida. Ele deu, o texto diz, Ele deu. Jesus morreu por você e por mim na cruz do Calvário. Isso é evangelizar. Este é o Evangelho. E como é que eu recebo essa salvação? Creia nele. Todo aquele que nele crê. Creia, tenha fé em Jesus. Confie no seu poder, que nos redime de todo o pecado, que nos torna pelo poder do seu Espírito uma nova criatura. Aleluia! Ele não está morto, Ele ressuscitou, Ele vive, e Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É este Deus vivo que nós temos que apresentar. Então a igreja, para ser igreja, ela precisa ser pastoreada, ela precisa ser ensinada, ela precisa de revelações da parte do Senhor, e ela precisa de evangelistas, de pessoas que preguem o Evangelho. E todos nós precisamos ser esses evangelistas, falar de Cristo, falar de Cristo. Agora, é o resultado da oração. O missionário Reginaldo mesmo dizia que se nós não passarmos tempo com Deus, nada vai fluir do nosso interior. O abrir dos nossos lábios e o compartilhar de Cristo, compartilhando Cristo, é uma consequência de nós termos intimidades com o Senhor. Compreende, irmãos? Se nós não temos intimidade com o Senhor, nada vai fluir de nós. Mas se nós guardarmos a sua palavra, se nós nos enchermos do Espírito Santo, vai ser algo natural. Ninguém mandou aqueles irmãos falarem de Cristo lá em Antioquia. Eles falaram espontaneamente, e a mão do Senhor era com eles. Por quê? Porque certamente eram homens e mulheres de oração, que meditavam na palavra de Deus, que não se envergonhavam de Cristo.
Eu não entendo uma pessoa que se envergonha de Cristo. Essa pessoa, como é que pode essa pessoa acreditar que ela é salva? Se o próprio Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras ou do meu evangelho, eu também me envergonharei dele perante o Pai que está nos céus. Não podemos esconder a nossa fé, irmãos. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Isso simboliza a igreja. E também não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma cama, mas num lugar mais alto. A nossa luz tem que brilhar, irmãos. A luz de Cristo tem que brilhar através de nós. E nós precisamos ser igreja. Precisamos aceitar o pastoreio, as pregações, as visitas pastorais, os aconselhamentos pastorais. Precisamos receber o ensino da palavra e não desprezá-lo. E precisamos dar ouvidos às profecias, irmãos, julgando a profecia, não o profeta, julgando a profecia. Pode ser que alguém conte um sonho que foi apenas um sonho, mas pode ser que seja algo da parte do Senhor. E eu não sei quantos hoje concluíram comigo, hoje dia 15 de janeiro, a leitura do livro de Gênesis, porque hoje nós lemos os 4 últimos capítulos, 47, 48, 49 e 50. E quantas vezes no livro de Gênesis nós encontramos o Senhor nosso Deus se revelando através de sonhos? Quantas vezes? Quantas vezes? E especialmente na vida de José, não é? Então, meus amados, não desprezemos as profecias. Talvez alguém diga: mas pastor, no Novo Testamento nós encontramos apenas José, esposo de Maria, tendo sonhos com revelações da parte do Senhor. É verdade, mas nós também encontramos no Novo Testamento Pedro declarando que a partir do dia de Pentecoste começa a se cumprir aquele dia de Pentecostes de quase 2000 anos atrás. Começou a se cumprir o que havia sido profetizado por Joel, que o Senhor derramaria nos últimos dias do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Aleluia! Deus quer usar você em profecia, usar você em sonho, usar você em visão, usar você para pregar o Evangelho, e quem sabe usar você para ensinar a palavra, para pastorear e para fazer missões para a glória de Deus. Isto é ser igreja, irmãos. O nosso Deus está vivo, não está morto, mas Ele vive e reina através de nós, através de você, através do mais humilde servo dEle. Louvado e engrandecido seja o Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória para sempre. Amém e amém. Eu convido você a orar comigo em nome de Jesus. Sejamos igreja, irmãos, sejamos igreja. Irmãos, algo angustia o meu coração nesses últimos dias, que é o fato de que pastores bíblicos, fiéis a Cristo, estão em extinção, irmãos. Está difícil se encontrar pastores que preguem a palavra com fidelidade, sem acréscimos e sem omissões, mas que preguem como Paulo ensinava a palavra, que preguem todo o conselho de Deus. Está difícil, irmãos. E eu digo isso porque pessoas de todas as partes do Brasil têm entrado em contato comigo dizendo: pastor, o que é que eu faço?
Eu já visitei todas as igrejas próximas da minha casa e eu não encontro uma igreja que continue pregando a palavra de Deus com integridade. Há sempre modismos, há sempre movimentos humanos, novidades gospels. É triste, irmãos. E eu fico angustiado, queridos, porque nós não estamos espalhados por todo o Brasil, sabe? Nós estamos há 16 anos aqui. 16 anos aqui. E já poderíamos ter igrejas em todos os estados brasileiros. E quem sabe até fora do Brasil. Mas nós não estamos saindo desta localidade, porque nós não estamos nos deixando ser usados pelo Espírito Santo. Vocês conhecem o ditado que diz que uma andorinha não faz verão? Não faz, não. Eu quero dizer aqui que todos os casais desta igreja deveriam e devem dobrar seus joelhos e perguntar: Senhor, qual é o teu propósito de eu e meu cônjuge sermos convertidos a Ti? Porque o que eu vejo na palavra é que toda vez que Paulo encontrava uma família que se convertia, ele fazia daquela família missionários, ele fazia daquela família uma nova igreja para a glória de Deus, ele as ensinava a pregar o evangelho, e vocês sabem pregar, irmãos, mas talvez não queiram renunciar a si mesmos, aos seus projetos, aos seus planos. Queridos, renunciem a esses projetos que, por maiores que sejam, são medíocres perante o grande projeto de Deus para a humanidade, que é a conversão, que é a salvação. Aleluia! Eu não tenho como pastorear os irmãos de São Paulo, do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Pará, do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, de Tocantins, de Roraima, de Rondônia. Eu não tenho como pastorear. Eu estou falando aqui de irmãos, todos os estados que eu citei aqui, ou cidades. Estou falando aqui de irmãos que têm entrado em contato comigo e a maioria estão sem pastores, estão precisando de vocês, estão precisando de vocês. Eu preciso enviar alguém, até mesmo aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, em Itaboraí, eu preciso de alguém. Quem é que dirá: eis-me aqui, envia-me a mim? Em nome de Jesus, nós precisamos fazer a obra, irmãos. Há uma maldição de Deus para as ovelhas gordas, você sabia disso? Eu não me lembro se é Jeremias ou Ezequiel, mas há uma maldição para as ovelhas gordas, assim como para os maus pastores, para as ovelhas gordas também. O que é a ovelha gorda? É a ovelha que só se alimenta da palavra e não se exercita na palavra, não pratica. Irmãos, abra o seu lar para o evangelho, comece fazendo cultos com a sua família, e depois comece a convidar os vizinhos. Não é convidar irmãos da igreja, não, vamos parar com isso, porque o propósito dos encontros é a evangelização principalmente. E nos acomodamos. O que adianta nós termos encontro nos lares toda semana e não levarmos ninguém de fora, ninguém que não conheça ainda Cristo? O que adianta isso, irmãos? Ah, pastor, é a comunhão. É claro que é importante a comunhão. Ah, pastor, edifica. É claro que edifica. Mas onde estão as vidas? Onde está o fruto? O resultado disso? O Senhor não quer apenas crescimento espiritual, Ele quer crescimento numérico também, porque não se tratam de números, se tratam de vidas.
Vidas, escute isso. Pessoas que neste momento estão destinadas ao fogo eterno, mas que se conhecerem a Cristo através de você, estas pessoas terão a oportunidade de escapar da condenação eterna, se convertendo a Cristo de todo o coração. O Senhor precisa achar em nós verdadeiros cristãos, queridos. Esta é a missão de Cristo. Quando Ele conversava com alguém em particular, Ele conduzia aquela pessoa ao arrependimento de pecados e à fé em Deus. E nós só jogamos conversa fora, irmãos. Em nome de Jesus, vamos ser igreja, porque uma grande fome está para vir sobre a terra. E eu vou dizer aqui para vocês, em nome de Jesus, comecem a estocar mantimento. Eu vou colocar, aproveitando que estão de férias, eu vou fazer esta semana isso, já está determinado. Eu vou reunir os adolescentes da igreja e jovens também que porventura estiverem desempregados e de férias da faculdade ou da escola, e nós vamos começar a colocar mantimentos dentro de garrafas PET, grãos, porque quando nós estocamos em garrafa PET arroz, feijão, aquela validade que no saco dura apenas 6 meses, na garrafa PET dura 6 anos. Nós não sabemos quando virá essa fome, mas eu tenho certeza que será em menos de 6 anos. Eu digo mais, em menos de 3 anos. Eu vou mais além, eu acredito que será nesse ano. E vou mais longe ainda. Pode ser em menos de 6 meses. Nós não temos mais tempo. O alerta está dado, irmãos. A pastora Nínive, no sábado retrasado, ela chegou na nossa casa aflita, dizendo: pastor Alan, e eu bastava olhar para ela para ver a sua face de aflição. Eu tive um sonho, pastor, terrível, eu preciso lhe contar. E neste sonho, a pastora Nínive estava em casa com sua família e alguns irmãos da igreja, e todos corriam de um lado para o outro, pegando mantimento, água e coisas necessárias, colocando em bolsas. E o pastor Robson dizia: temos que fugir rápido, temos que fugir depressa. E uma pessoa da igreja, que eu prefiro não citar o nome, dizia assim, aliás, a pastora Nínive perguntava para essa pessoa: mas e o seu marido, a sua esposa? E aquela pessoa respondia: não há mais tempo, eu não tenho como encontrá-lo ou encontrá-la, eu já entreguei na mão de Deus. E a pastora Nínive dizia que no sonho ela via terremotos, prédios caindo, vulcões entrando em erupção, e quando ela olhava para o céu se avermelhava. E eu não sei quantos aqui viram o pôr do sol de anteontem. A minha mãe chegou a chorar lá no Rio de Janeiro, que ela disse que nunca viu o céu daquele jeito, vermelho. Lembra, Júlio? Eu fui pegar o Júlio 7h30 da noite para ir no encontro comigo e nossa família. E quando eu parei diante da casa dele, manobrei o carro, fiquei de frente para o pôr do sol, eu disse: uau, o que é isso? Ainda não tinha ficado vermelho, mas já estava um amarelo diferente, dourado. E minha mãe, aí depois eu não vi mais o céu, que eu fui para o encontro, mas minha mãe disse: ficou vermelho sangue, um vermelho diferente. Eu nunca vi, minha mãe contou aquilo para mim com os olhos cheios d'água. Tem alguma coisa acontecendo. E no sonho a pastora Nini vivia todo o céu vermelho, e uma voz que dizia: prepara-te para encontrares com o teu Deus. Uau, você acha que isso foi só um sonho? Na quarta-feira passada, o pastor Elvis Guimarães esteve aqui, e eu pedi que ela contasse o sonho, e eu perguntei assim: pastora Nínive, você ainda lembra do sonho? E a resposta dela foi: pastor, o senhor sabe que de vez em quando Deus fala comigo em sonhos, mas eu vou te dizer uma coisa, esse foi o sonho mais forte que eu já tive na minha vida. Eu nunca vou esquecer esse sonho, porque é da parte de Deus. Será que nós estamos tomando posição, irmãos? Vamos tomar posição em nome de Jesus. Vamos servir a Cristo com firmeza de coração.
Vamos amá-lo verdadeiramente, guardando a sua palavra, porque se guardarmos a sua palavra, Ele nos amará, e o Pai, o Filho, o Espírito Santo farão em nós morada. Por onde formos, levaremos a presença de Deus e a oportunidade da salvação. E cada um de nós ocupará a sua posição na igreja de Cristo. Uma igreja que precisa de missionários, que precisa de pastores, que precisa de mestres, que precisa de evangelistas, que precisa de profetas, que precisa de você. Em nome de Jesus, façamos isso. Antes dessa oração eu quero ler apenas um versículo mais, e não está no texto que lemos, não precisa pegar sua Bíblia. Feche os seus olhos nesse momento, por favor. Depois você pode conferir em casa, ou no término do culto. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, que nos diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, versículos 11 e 12. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, eu sei que a Tua vontade é que cada um de nós estejamos desempenhando a nossa função na igreja, que é o Teu corpo, que é o corpo de Cristo. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos esteja direcionando, Pai, nos esteja incomodando até a tomarmos a posição na Tua obra que devemos tomar, Pai. Pai, eu não posso mais, Senhor, prosseguir dessa maneira. O Senhor conhece o meu coração, Pai. O Senhor sabe da minha angústia, Senhor. Tu sabes o quanto me aflige nós termos tantos irmãos capacitados aqui, mas que ainda não estão, Senhor, obedecendo o Teu ide, porque a Tua palavra não é fique, a Tua palavra é ide, e nós precisamos abrir igrejas, Pai. Na verdade não é abrir, é constituir. As igrejas já estão se formando, Senhor. Tu sabes, Pai, é um mover do Teu Espírito Santo, que há irmãos que não estão mais encontrando pastores fiéis a Ti, e que estão realizando reuniões no lar. Senhor, esses irmãos precisam ser pastoreados, Pai. Envia-nos a eles, Pai. Ou então levanta dentre eles verdadeiros pastores. Mas sabemos, ó Deus, que todo aquele, ó Pai, que é levantado pastor, primeiro precisa ser pastoreado, como eu fui durante mais de 10 anos, Senhor. Então, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, eu te rogo, Senhor, mostra para nós o nosso lugar no corpo, Pai. Pai, mostra para nós a nossa função na igreja, Senhor. Pai, que dentre nós estejam, Senhor meu Deus, se levantando missionários, evangelistas, pastores, mestres, profetas, para a glória do Teu nome. Mas independente disto, enquanto não acontecer, que todos nós sejamos verdadeiros discípulos de Cristo, e a tal ponto firmados no Senhor de todo o coração, que digam a nosso respeito: estes são verdadeiros cristãos. Nem tudo está perdido, a palavra de Deus ainda é pregada, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ainda está sendo semeado nesta terra. Aleluia! Prepara-nos para essa colheita final, Senhor. Usa-nos, ó Pai, para a Tua glória, Senhor. Nós assim oramos, Pai. E cuida, Senhor, daqueles que estão ouvindo esta palavra e participando desta oração através da internet, ó Deus, através deste vídeo gravado, Senhor.
Pai querido, que estas pessoas estejam sendo cuidadas pelo Senhor, encaminhadas pelo Senhor, mas que não estejam se isolando, que também estejam sendo igreja para a honra e glória do Teu nome. Esta é a oração, Pai, que nós a Te fazemos agradecidos, no nome santo de Jesus, a quem seja toda a honra e toda a glória para sempre. Amém e amém.